Eu quero ler um texto que está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 6. É a continuidade, o raciocínio, a visão é a mesma. E Deus tem algo muito importante para falar para a sua vida nessa noite. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Nós queremos entender um pouquinho desse texto, e a primeira coisa que eu quero te dizer é que o vale de ossos secos não é uma mensagem de morte e destruição, mas sim uma mensagem de esperança. Então você vai ouvir uma mensagem de Deus de esperança para a sua vida. Porque para Deus não há nada impossível. Nós vemos nesse texto que Deus está explicando a Ezequiel que a visão do vale de ossos secos, isso é, que aquele ossuário representava Israel, e que esta visão era o início da restauração de Israel. Como eu falei, no tempo em que Deus falou a Ezequiel, e que Ezequiel recebeu esta profecia, o povo judeu estava exilado no Império Babilônico. Jerusalém estava destruído, o templo destruído, o altar destruído, os muros destruídos, e lá estava o povo de Israel escravizado na Babilônia. Não havia mais esperança, até porque eles não atentavam para a promessa de Deus. Porque Deus havia dito que seriam 70 anos de escravidão. Mas eles não atentavam e não havia mais esperança. E o povo se sentia morto. O povo se sentia abandonado por Deus. Mas o povo de Israel estava passando por uma fase que Deus estava querendo restaurá-lo por completo. A vida do povo de Israel não poderia ser a mesma antes da Babilônia invadir Jerusalém e levar cativo, porque havia pecados, pecados e pecados. Eles adoravam outros deuses e não queriam ouvir a voz de Deus, e Deus permitiu que isso acontecesse. Então o propósito de Deus foi justamente o quê? Mostrar a Ezequiel o quanto ele tem poder para fazer com que haja vida, ainda que esteja morte. Nesse texto tem coisas que nós precisamos destacar. Por exemplo, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Isto é importante. Nos dá a noção de continuidade. Não foi apenas a mão do Senhor que veio sobre mim. Isto é, a mão do Senhor não veio sobre Ezequiel. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Não significa que Ezequiel vivia uma vida qualquer, e vivendo uma vida qualquer, um dia a mão do Senhor veio e tocou-lhe e resolveu todos os problemas de Israel. Isto fala a respeito
da nossa vida diária com Deus. Às vezes nós queremos, Senhor, toca na nossa vida para que o milagre aconteça. Nós precisamos estar sempre pedindo, Senhor, que a sua mão esteja sobre mim. Continuamente a sua mão esteja sobre a minha casa, continuamente esteja sobre a minha família. Eu vou domingo na igreja, o Espírito de Deus vai agir e a mão do Senhor vai me tocar. Não, a mão do Senhor já tem que estar na sua vida todos os dias. E aí começa a dizer isso, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Lembra que mesmo que haja tudo de errado, dificuldade, te pressionando por todos os lados, Ezequiel vivia uma época ruim, uma época em que a Babilônia estava escravizando aquele povo, o povo desanimado, parte do povo já não queria mais saber de Deus, parte do povo já adorava os deuses da Babilônia. Mas o que nós lemos? Mesmo pressionado por todas as dificuldades, você jamais vai ser despedaçado. Porque a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Porque Ezequiel estava vivendo em meio às dificuldades, mas ele não desistia. Ele era daqueles que Paulo está dizendo, dos que não desistem, dos que não desanimam, dos que perseguem a vontade de Deus. Não pense, é difícil viver para Deus. Eu sou pressionado por todos os lados. Sim, eu e você somos pressionados por todos os tipos de pressões, por todos os tipos de tentações, por todos os tipos de preocupações, por todos os tipos de atentados. O diabo quer destruir a nossa vida, mas o que diz a palavra de Deus, não somos despedaçados, porque o Senhor Deus está conosco. Segunda coisa que eu quero ressaltar, que quando a mão de Deus está sobre nós, Ele nos leva a lugares para vermos as situações que estão acontecendo. Eu estava lendo esse texto e eu fiquei assim, que interessante. Deus pega Ezequiel e leva para Ezequiel ver o que estava acontecendo. A mão do Senhor está sobre nós. Deus quer nos levar a lugares para vermos o que está acontecendo. Existem muitas pessoas que só têm uma visão de Deus. A visão da sua cultura religiosa, a visão da cultura da sua igreja, a visão do que acontece no culto, a visão dos seus momentos de louvores, de adoração, de comunhão com Deus, de ouvir a palavra de Deus e sair daqui abençoado. Não sabem o que está acontecendo lá fora. Não tem uma percepção espiritual de ver além do que está acontecendo próximos aos seus olhos, de entender o que significa. Deus pega Ezequiel e diz o texto que Ezequiel é levado de um lado a outro e fez com que Ezequiel compreendesse, não apenas visse, mas compreendesse a situação de Israel. Deus levou Ezequiel a um lugar onde havia um monte de ossos secos. Osso seco. Um ossuário. Um lugar sem vida. Ossos secos não apenas representam algo sem vida, mas que um dia já teve vida. E o que Deus estava mostrando para Ezequiel não era apenas um lugar onde tinha ossos sem vida, mas que era um lugar onde existiu um dia a vida, e a vida se foi embora. Quando você entra num cemitério e você olha e diz, o que tem aí dentro dessa terra, dessas gavetas? Ossos. Morte? Claro. Mas você tem que pensar, mas ali existiu vida. Ali existiu alguém que cantava, que tinha amor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, que tinha carinho, ou então um bandido. Mas quantas pessoas que tão boas existiu, não existe mais. Então a segunda coisa que eu queria que você entendesse é que Deus leva Ezequiel para ver e compreender a situação
daqueles ossos. E quando eu trago isso para os nossos dias, nós temos que ser pessoas e uma igreja que tenha a mão do Senhor continuamente sobre nós e que estejamos disponíveis para Deus nos mostrar, não apenas para saber que lá fora existe destruição, para que nós venhamos compreender o porquê da destruição, para que tenhamos uma resposta para este mundo, para que tenhamos uma solução para as pessoas. Amém? Amém? Entendido? E terceiro, Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Então a mão do Senhor estava sobre ele, levou, mostrou, aí olha só quantos ossos secos, já tinham vida. Isso daí representa a casa de Israel, que um dia me adorava, um dia me servia, mas depois ficou perdido na Babilônia, entregou-se a outros deuses e está totalmente morto. E Deus chega para Ezequiel e pergunta: esses ossos podem voltar a viver? Porque não adianta a igreja saber que o mundo está perdido. Não adianta a igreja saber que nos colégios estão ensinando princípios que são contrários à palavra de Deus. Não adianta a igreja saber que existem pessoas no homossexualismo, na prostituição, e existem pessoas aí na marginalidade. Não, a pergunta é: essas pessoas podem ser transformadas? A pergunta é essa. Porque é muito bom nós estarmos em quatro paredes, com ar-condicionado, louvando a Deus. Em muitos lugares isso está acontecendo agora. Pessoas confortavelmente sentadas, cantando, louvando, adorando a Deus, se regozijando. Amém por isso, devíamos ter até mais gente aqui. Cantamos e declaramos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas Deus pergunta para mim: quando você olha os ossos secos, você acha que eles podem voltar a ter vida? Deus não quer saber se eu tenho conhecimento bíblico. Deus não quer saber se eu sou o bambambam da Bíblia, que eu sou o bambambam da igreja. Deus quer saber: você crê que as pessoas perdidas podem ser salvas? Você crê que os mortos espiritualmente podem viver? Que eles podem ser restaurados? É fundamental para nós que nós estejamos comprometidos com o reino de Deus. Deus nos tem mostrado o que fazer. Deus nos tem mostrado que precisa ser restaurado. Deus nos tem mostrado que precisa ser restaurado. Deus nos tem mostrado que precisa receber vida de novo. Deus tem nos mostrado, Deus tem revelado na sua palavra o quanto Ele deseja realizar. Mas Deus faz para mim e para você a mesma pergunta que fez a Ezequiel: você crê que tudo isso pode acontecer? Deus levou Ezequiel para ver, mas a pergunta era: você crê que ele pode ser restaurado? Deus toma Ezequiel pela mão e diz: olha, vai olhando, o que você vê? Ossos secos. O que você vê, Ezequiel? Ossos secos. O que você vê, Ezequiel? Ossos secos. Aí ele diz: e você crê que eles podem tornar a viver? Deus nos toma pelas mãos e nos leva diariamente, não precisa ser algo assim, espiritual, né? Um anjo me levando pela cidade, como fosse o super-homem, me levando pelas mãos. Está vendo aqui a cidade, está vendo tudo isso. No dia a dia nós estamos vendo como está o mundo, no dia a dia nós estamos vendo como está a igreja. Não adianta só ver, Deus está perguntando: você crê que isso tudo pode mudar? Você crê que isso pode ser restaurado? A pergunta não é: você está vendo os problemas que estão ao seu redor? Quando você chega em casa, você não vê o problema? Amanhã no trabalho, você não vê o problema?
Você chega na igreja, você não vê os problemas. Deus chega para você e diz assim: meu filho, você crê que isso pode ser mudado? Deus não está preocupado com o que você está vendo, Deus está preocupado com se você crê que pode mudar. Porque se você não crê que pode mudar, você vai ficar só vendo os problemas. Mas você tem que crer que Deus é poderoso para mudar. Esse texto nós deparamos com uma das visões mais poderosas descritas na Bíblia. Nós temos os milagres que os apóstolos realizaram, os milagres que Jesus realizou, os milagres que Deus realizou com o seu povo, mas esta visão é uma visão poderosa, é uma visão da soberania de Deus, é uma visão em que Deus revela que Ele não tem limite para a sua ação. Então nós vemos que não há limite para o nosso Deus, e a palavra de Deus diz: nada é impossível para aqueles que creem. Você tem que lembrar que Deus levou Ezequiel a ver. Veja, tudo é possível aos que creem. E o que Deus perguntou a Ezequiel? Você crê? A palavra de Deus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas se você não crê, pastor, mas o que significa crer? Crer é você entregar a sua vida por completo a Deus e todos os dias começar a viver a esperança que Deus vai mudar as circunstâncias da sua vida. E aqui está o problema. Nós vemos um mundo perdido. Nossos jovens, eles sabem muito bem, porque eles estão nas faculdades, nos colégios, tanto do colegial, secundário, pessoas que fazem pós, pessoas que trabalham. O que vocês veem? O mundo perdido. O que vocês veem? Jovens perdidos. Não adianta vir sábado para a igreja, cantar, tocar, ficar bonitinho. A pergunta é: vocês creem que eles podem voltar a viver? Nós, os mais antigos, estamos no nosso trabalho, estamos no nosso convívio, estamos no nosso dia a dia, estamos vendo as maiores atrocidades neste mundo. Não adianta você ver a pergunta: você crê que o homem ainda pode ser liberto? Na visão que Deus dava a Ezequiel, os ossos secos simbolizavam Israel no exílio babilônico, uma nação cuja esperança havia sido destruída por causa da sua desobediência. Lembra, nós estamos aqui para que o Espírito Santo nos incentive a obedecer e a crer, para que a gente seja fiel ao desígnio que Deus estabeleceu para a nossa vida. Falamos isso de manhã e já falamos isso aqui antes de começarmos a pregar. Eles foram desobedientes, por causa da desobediência a esperança foi embora. Como nação, ainda que se ajuntassem, eles não podiam de maneira alguma dar continuidade à sua história. Israel estava perdido. Só a intervenção de Deus, que poderia mudar a sorte de Israel. E eu pergunto, porque eu gosto de fazer o paralelo da palavra de Deus com a nossa vida. Sem a intervenção de Deus em nossas vidas, nós seremos secos, nossa história vazia, sem legado frutífero. Seríamos como Israel, ossos secos, amontoados, sem vida, sem esperança. Mas Deus deseja mudar a minha história como mudou a história de Israel. Deus deseja mudar a sua história. Deus desejava mudar a história de Israel, preenchendo, e ele disse no texto que nós lemos, preenchendo com seu espírito, tornando a história de Israel rica em coisas boas e maravilhosas para as suas gerações. E quando eu trago para a minha vida, Deus quer mudar a história da sua vida.
A sua vida não será de ossos secos, a sua vida não será vazia, o seu legado, a sua geração não será uma geração que não tenha nada a desfrutar. Não importa o que seus pais fizeram, o que seus parentes fizeram, por causa de você, a sua geração será abençoada. Por causa da sua vida, porque você crê. Porque você diz, não, eu vejo e eu estou crendo que na minha vida será diferente. Deus deseja fazer bem a sua vida. Deus deseja fazer bem as nossas vidas. E Deus deu a visão a Ezequiel, mas em uma situação muito desanimadora. E Ezequiel olhar um vale cheio de ossos secos, sem vida. O que mais Ezequiel precisava, além de crer, veja, você precisa crer, é você ter coragem para realizar o que Deus ordena você fazer. Você crê, Ezequiel? Tu sabes. Ezequiel foi esperto. Ezequiel não foi aquele cristãozão, aquele crentão que gosta de dizer que tem fé. Tem crente que a gente fala assim, quem tem fé aí? Eu! Olha a cobra no pé, cadê? Tem crente que gosta de dizer, tenho muita fé. Tá boa a minha fé do tamanho de um grão de mostarda. O mais importante é que ela seja ativa, porque tem fé grande que não faz nada. O negócio também não era só crer, ele tinha que ter coragem para realizar o que Deus estava ordenando. Isto é, o que Deus estava ordenando a Ezequiel era assim, Ezequiel, você vai dizer ao que não tem vida, que tenha vida. Isso é simples. Quando nós pregamos o Evangelho para outra pessoa, o que nós estamos dizendo é, você que não tem vida, vai ter vida. Amém? Quando nós vivemos situações difíceis e estamos lá como um osso seco, nós estamos dizendo, você que não tem vida, vai ter vida. Mas o problema é dizer isso. O problema é declarar o que Deus está ordenando. Deus disse, então diga para eles, voltem a viver. E Ezequiel deve ter parado e olhado para aqueles ossos todos e disse, eu vou dizer para que esses ossos vivam. O maior desafio da igreja em todos os tempos não foi construir grandes catedrais, e nem será. A igreja, veja, ela tem um grande desafio, que é o desafio que ela mais tem medo. É dizer para os mortos que tenham vida. Porque numa passeata eu levo a minha bandeira, levamos tudo, num grande culto a gente canta o hino que é projetado aqui, a gente coloca tudo, a gente prega, a gente bate palma, a gente pula. Quando chega lá fora, nós encontramos com os mortos e temos que declarar vida aos mortos. E é esse o desafio. E por que cada vez mais a igreja perde a sua função? Porque ela vive na sua religiosidade e as pessoas morrendo, se afastando da vontade de Deus. Você pode ter uma catedral, você pode ter televisão, você pode ter tudo, mas não adianta se eu não faço o que eu tenho que fazer. Você sabe que cada um tem o seu chamado. Pode ser que um dia a gente construa um grande prédio, faça isso, faça aquilo, e chega o final da vida, eu digo, está vendo Deus, o quanto eu construí? E ele diga para mim, mas eu não te pedi isso. O melhor é nós fazermos o que Deus está pedindo da gente. Não fique tentando fazer grandes coisas, faça o que Deus está te pedindo, o que Deus mandou você fazer. Igual a gente chega e fala assim, vai lá e faz isso aqui para mim, compra isso aqui para mim. Aí chega quem foi e diz, olha, comprei isso, mas comprei isso, comprei aquilo. Ótimo, mas olha só, o que eu pedi foi para fazer isto. Não traga fardos sobre a sua vida que Deus não está pedindo.
Deus se faz presente nesse lugar para te encorajar, para que você vença a fé literal. Sabe o que é fé literal? É a fé intelectual. Nós falamos isso um tempo atrás. A fé intelectual. Eu nasci no Evangelho, nasci numa família cristã e automaticamente a minha fé é intelectual. Outros nasceram na Umbanda e a sua fé é intelectual. Outros nasceram no catolicismo, sua fé é intelectual. Em todas elas, um dia, uma coisa teve que acontecer para essa fé intelectual mudar o seu nível. Foi um dia que lá na Umbanda alguém fez cabeça, foi um dia que lá na Igreja Católica fez a crisma, fez alguma outra coisa, e na nossa vida espiritual, nós temos que sair dessa fé intelectual e enchermos de coragem e dizermos para as pessoas que estão secas, as pessoas que estão mortas, voltem a viver. E eu queria falar sobre 3 coisas importantes na vida de Ezequiel e importantes para nós. Primeiro, em meio a tantas vozes, porque havia as vozes da Babilônia, em meio a tantas vozes, obedeça a voz de Deus. O mundo diz muitas coisas para nós. Você saiu de casa e o mundo diz para você, fique em casa descansando, fique em casa vendo Faustão, fique em casa curtindo seus filhos, fique em casa comendo, fique em casa comendo pizza, fique em casa fazendo besteira. O mundo fala isso. O mundo vai chegar amanhã e dizer assim, viva a sua vida trabalhando. Esquece esse negócio de Deus. Ah, você já aceitou Jesus, você já se batizou, e agora deixa para lá, deixa que Deus resolve as coisas, viva a sua vida. O mundo diz isso, viva a sua vida, tenha o seu prazer, desfrute bem da sua vida. Mas para os que temem a Deus, eles precisam ouvir o que Deus está falando. O problema da nossa nação é que não ouve o que Deus está falando. O problema de muitas famílias é porque não ouve o que Deus está falando. O problema de muitas pessoas é que Deus está falando, mas a pessoa não está ouvindo o que Deus está falando. Na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Então, em meio a tantas vozes, Ezequiel obedeceu à voz de Deus. Nosso problema não é ouvir a palavra. Deus tem falado e de muitas maneiras. Deus tem manifestado o seu poder, Deus tem dado mostras claras do que Ele deseja fazer. Deus tem nos falado. Nós podemos reclamar que Deus não tem falado neste lugar. Eu creio que não existe uma pessoa aqui que diz, eu vou lá e Deus não me fala. Se Deus não fala, tira a cera do seu ouvido, porque é você que está surdo para Deus. Porque Deus tem falado. E qual tem sido o problema? Deus tem manifestado o seu poder, Deus tem feito coisas que nem eu esperava que Ele fizesse. Que nem eu esperava. O problema é obedecer o que Deus está dizendo. O problema do homem é sua obediência à voz de Deus. Se é difícil obedecer coisas tão simples, tem coisas simples, que as pessoas não obedecem. Coisas simples. Existe uma plaquinha, não pise na grama. E a pessoa diz assim, como deve ser pisar na grama? E você pode ver que não é aqui não, em muitos lugares. Eu estava em Bogotá e tinha um jardim muito grande. E no meio do jardim tinha um caminhozinho. Você vai nos grandes jardins, no meio dos jardins tem um caminhozinho. Porque alguém pensou, eu vou pisar na grama, o outro também, eu vou pisar na grama, e ali deixou de nascer grama.
As pessoas falam, não pode fumar em certos lugares. Tem gente que gosta de desobedecer. Tem lugares, aqui na igreja não tem problema, desde que você tire uma foto bonita minha e não grave besteira, não tem problema. Mas tem lugares que está escrito assim, proibido fotografar e filmar. Eu estava num congresso e, com toda a educação, o anfitrião, o chairman, chegou e disse, não pode fotografar, não pode filmar, porque tudo isso estará disponível para vocês. E começaram as aulas, e só havia flash, gente lá. Porque é difícil obedecer coisas simples na vida. Se nós colocarmos algumas regras simples aqui na igreja, serão difíceis de serem obedecidas. Agora você imagina Deus chegar para Ezequiel e falar assim, Ezequiel, está aí, a sua plateia está aí, a sua congregação para você pregar está aí, por quem você vai orar já está aí, esse monte de ossos. É fácil obedecer? É difícil obedecer à voz de Deus. Naquele lugar não havia movimento de vida, eram restos inanimados. Se Ezequiel não tivesse ouvido, obedecido à voz interior de Deus, que lhe ordenou a pregar ao que parecia ser seus ossos, não haveria o movimento do Espírito de Deus. Se você não obedecer o que Deus ordena para você pregar, para você ser, para você viver, não vai haver movimento nos ossos. Mas se você obedecer, Deus fará milagres através da sua vida. Se tão somente obedecer. Não tem uma canção que diz assim? Se tão somente obedecer. Deus não está pedindo grandes coisas, Deus está pedindo apenas que você creia e obedeça. Se Ezequiel não tivesse sido obediente à voz de Deus, nunca seria formado um exército naquele vale. Nós que estamos sempre à frente de igreja, você está à frente da sua classe, você está à frente do seu grupo de jovens, você está à frente do seu ministério de crianças. Tem hora que você chega e diz assim, não dá mais. Com certeza você já pensou isso. Sabe por quê? Porque às vezes dá a impressão que nós estamos diante de um vale de ossos. E sabe o que Deus diz? Pregue. Fale. Anuncie. Eu vou colocar palavras no seu coração e fale. Porque só não vai existir um exército se você não falar. Mas se você pregar, eu levantarei um exército no meio de vocês. Amém? Então obedeça. E em tempos difíceis, tempos de escravidão, não foi tempo fácil que Ezequiel ficava na rede tomando água de coco, não. Era tempo difícil de escravidão, de sequidão, de idolatria. Ezequiel obedeceu. E é o que eu preciso fazer, obedecer o que Deus está mandando eu fazer. Amém? Segundo, em tempos difíceis, permaneça fiel a Deus, ainda que tudo ao seu redor seja horrível, lastimável. Lembra do texto do apóstolo Paulo? Você pode estar sendo pressionado por todas as dificuldades, animado por tudo quanto é tipo de força. Permaneça fiel a Deus. Apesar de serem lamentáveis as situações, tristes as coisas ao seu lado. Como cristão, nós sabemos muito bem que não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé.
Se você for viver pelo que você vê, não dá para viver. Você vive pela fé. E por incrível que pareça, até as pessoas que não têm Cristo, elas conseguem ainda viver pela fé que elas têm em alguma coisa. Elas se prendem em alguma coisa. Ninguém consegue viver pelo que vê. Eu tenho pacientes que estão lá condenados à morte, não são cristãos, mas têm lá as suas imagens, e se apegam àquilo. E se você falar de doença, vai dizer que está doente, mas a sua esperança é que vai ser curada, porque se apegou à fé. Nós cristãos não podemos ver as coisas ruins ao nosso lado e achar que tudo está acabado. Tem pessoas que entram na igreja e veem problemas na igreja e acham que está tudo ruim. Quantas pessoas estão dizendo, eu não quero mais saber de Cristo, eu vou de igreja, eu vou servir a Cristo na minha casa. Aí, muitos estão pedindo suas ofertas, dízimos, contribuições, estão dando porque estão servindo a Deus na sua casa. Ah, porque na minha casa sou eu, o pastor está, nem sei. E a hora que ele falar alguma coisa que eu não gosto, eu tenho o poder na mão, controle remoto. Pum, cala a boca. Ué, é assim que se vê programa evangélico. A maioria das pessoas, na hora que não interessa, mudam de canal. Você que estava me dizendo que a média é o quê, de quantos minutos? 22 minutos. Porque nós pregamos 50 minutos, 22 minutos que se vê. Por quê? Chega um momento que a pessoa é confrontada. E nesse momento do confronto, a pessoa chega e diz assim, agora eu vou fazer outra coisa. Depois eu vejo, eu estou cheio de arquivo para ver. E nunca mais a gente vê. Às vezes nós nos deparamos com situações que aos nossos olhos naturais não há a mínima oportunidade do sucesso acontecer. Você já passou por isso? Que você chega e diz assim, não tem jeito. Isso não dá mais para acontecer. E eu fico imaginando Ezequiel vendo que Deus tinha lhe mostrado e agora a ordem que tinha dado. Ele sabia o porquê que Israel estava assim e sabia como Israel reagia quando os profetas de Deus falavam. Mas Deus estava lhe dando uma palavra que era para ser falada. Assim está acontecendo conosco, nós temos momentos que pensamos que não haverá uma resposta satisfatória, que as coisas são impossíveis de serem mudadas. Às vezes, dentro da igreja, eu penso, não adianta mais falar sobre esse assunto, porque não vai mudar. Mas eu não posso agir assim, eu tenho que entender e ouvir a voz de Deus, e ainda que tudo seja contrário, eu tenho que falar o que Deus quer que seja falado. Eu preciso crer e responder a palavra de Deus como Ezequiel respondeu. Se tu estás mandando eu falar, eu falo. A igreja não responde, a igreja não quer nada, então, se não quer nada, deixa para lá. Não. Deus fica cobrando e dizendo assim, veja a igreja, veja as necessidades, fala, para que os ossos secos tenham vida. Não pense que eles não têm mais jeito. Deus sempre tem uma resposta e Deus tem a solução. Infelizmente, o que afeta a nossa fé é porque nós vemos as coisas e achamos que não vai mudar. Mas Ezequiel não permitiu que o que ele estava vendo afetasse a maneira de responder a Deus. Nunca preveja o resultado apenas olhando para a situação ou circunstâncias da vida. Veja o resultado com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Você olha para a sua casa e diz, pela situação nada vai mudar. Olha no seu trabalho, nada vai mudar. Comece a olhar pelos olhos de Deus.
e comece a declarar o que Deus tem falado para você falar. O nosso problema é que apenas vemos ossos secos. Eu preciso olhar para os ossos secos e ver que eles têm vida. Veja uma coisa, não seria uma mensagem, mas eu não quero pregar sobre isso. Em 2 Reis, só para você ter essa noção, capítulo 13 fala de Eliseu, que foi um servo de Elias, né? O sucessor de Elias. E Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. Isso é, os moabitas estão chegando, vamos fugir, esse cara está morto, joga aí mesmo dentro da sepultura de Eliseu. E fugiram. E sabe o que aconteceu? Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que milagre maravilhoso, né? Eu fico assim, porque olha, não foi alguém que orou, não foi por um homem poderoso, não foi um grande líder que chamou as pessoas, olha, ele vai ressuscitar. Foi porque uns medrosos fugiram dos moabitas e disseram, joga esse cara aí mesmo. Mas quando encosta nos ossos de Eliseu, o cara é ressuscitado. Sabe o que isso nos ensina? Não menospreze ossos secos. A igreja tem a mania de menosprezar ossos secos. Deus não menospreza ossos secos. Deus deixa esse exemplo aqui para que não menospreze ossos secos. Neles está a vida que precisa ser despertada. No mundo temos ossos secos, na igreja temos ossos secos. Eu não posso chegar e dizer, pega esses ossos secos e joga fora. Eu tenho que declarar para eles, desperte a vida em vocês. Tenha vida, renove a vida. O que eles estão esperando? Os ossos secos estão esperando apenas uma palavra liberada por mim? Uma palavra liberada por você? Por isso Ezequiel permaneceu fiel a Deus mesmo em meio aos ossos secos, porque aqueles ossos secos eram importantes para Deus. Aqueles ossos secos é que seria o exército do Senhor. Então Israel, em meio à sua incredulidade, passividade, comodismo, falta de temor, menosprezo, não importa, Deus estava falando, todo mundo está agindo assim, mas Ezequiel, não olhe com menosprezo dessas pessoas, não despreze essas pessoas. Quantas pessoas vão entrar neste lugar? Não despreze as pessoas. Pessoas que já nos feriram vão voltar para pedir perdão, não despreze essas pessoas. São ossos secos que precisam de uma palavra para receberem a vida. Pessoas vão entrar aqui secas, mas vão sair com a vida de Deus. Ah, de nada serve. Serve, porque eu de nada servia, mas Deus teve misericórdia de mim e me deu da sua vida. E eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com você. E por último, Ezequiel fez o que Deus ordenou, e o que Ezequiel fez foi devolver a esperança. Ao que não tinha jeito, em meio a tempos difíceis, sobre a palavra de Deus, devolvemos a esperança aos abatidos e aos caídos. Nós temos que devolver esperança a este mundo que está perdido. Nós temos que devolver a esperança aos crentes
que estão caídos, aos crentes que estão secando. Por isso que nós precisamos ter uma igreja que creia que não há limites para Deus, que creia que nada é impossível para Deus. Chegaram para Jesus e disse: se podes. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Lembre-se do início, Deus nos mostra a situação. Não pense que você vai ficar alheio aos problemas que o mundo passa. Não fique alheio aos problemas que sua família está passando. Não fique alheio aos problemas que a igreja está vivendo. Ah, mas são ossos secos, pessoas que não querem nada. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é: filho do homem, esses ossos podem viver? Imagina se eu, como pastor, digo: não, Deus, esses estão perdidos. Ele diz para mim: perdido está em você. Quando você olhar alguém perdido, lembre-se que Deus te chamou para você tirá-lo da perdição. Quando você estiver vendo pessoa que está morrendo, foi você que foi chamado para dar vida a esta pessoa. E lá estava Ezequiel e olhou os ossos secos, olhou aquilo tudo, misturados, desarrumados, jogado no meio do vale. Sabia que os ossos secos precisavam de um milagre. E a resposta de Ezequiel é contundente: ó Senhor Deus, tu sabes. O que significa isso para nós? Eu tenho que saber o que Deus sabe. Eu sou filho de Deus. Eu e você, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Então, a nós, Ele revela a sua vontade. E o que Ezequiel diz? Tu sabes. E o que Deus pensa a respeito dos ossos secos? Que eles sejam restaurados e tenham vida. O que Deus pensa das pessoas perdidas? Que eles sejam restaurados e tenham vida. Amém? Isso significa ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é isso. Entender o que Deus está querendo fazer. E Ezequiel chega e diz: Deus, tu sabes. Precisamos saber o que Deus sabe. Eu sei, você sabe. Eu preciso todos os dias saber que para Deus não há limites. E o que Ezequiel sabia? Para ti, Deus, não há limites. Tu és o Senhor de todas as coisas. Lembra domingo quando nós falávamos a respeito de Daniel na cova dos leões? O que os sátrapas não sabia era que Deus que tinha criado os leões. Que Deus que controla os leões. O que muitas pessoas cristãs não sabem é que Deus que está controlando todas as coisas na face da terra. Pastor, mas quanta desgraça! Nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Ele é o Criador. Ele formou o homem do barro e soprou nas suas narinas a vida e deu todas as coisas. Deus não apenas soprou vida nas suas narinas, mas quer soprar o seu espírito. Você sabe que Deus soprou vida nas nossas narinas. Você vive, um dia você nasceu. Quem aqui nasceu um dia? Todos nós nascemos. Foi a vida que Deus soprou dentro de nós. E quantos de nós um dia se encontrou com Cristo? E o que Deus soprou em nós? Seu Espírito. Primeiro soprou a vida. E depois Deus soprou o seu Espírito. Por isso que tem muita gente que gosta de ficar soprando os outros. Deus soprou em nós o seu Espírito. Eu quero terminar lendo os últimos versículos do capítulo 37 de Ezequiel, que diz assim: então Deus me disse, o negócio é esse aí, então Deus me disse, profetiza sobre esses ossos e diga para eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeira coisa que você tem que dizer
Ouça a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor Marcos, não é a palavra do pastor Samuel, do pastor João, do Wagner, é a palavra do Senhor. Amém? Ouça a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Isso foi o que Deus falou para Ezequiel falar. Quando chega no outro versículo, acho que é 7, nós falamos que Ezequiel obedeceu à voz de Deus. Então Ezequiel chega e diz assim: então, eu profetizei como se me deu a ordem. Na realidade, eu tenho que chegar aqui e profetizar como Deus me deu a ordem, é lá no final. E houve um ruído, então ele profetizou. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Eu queria que você entendesse o seguinte: Deus lhe dará vida. Deus trará solução aos seus problemas. Deus trará resposta aos seus questionamentos. Deus trará saúde às suas enfermidades. Deus trará riqueza em sua miséria. E sabe o que pela fé a gente tem que começar a ouvir? Ruídos. Ruídos. Ruído de coisas que Deus está começando a realizar. E Ezequiel chega e diz: e eu profetizei como me deu a ordem, e houve um ruído. E tudo começou a funcionar, mas não havia o Espírito de Deus. Não adianta as pessoas terem vida, não adianta as pessoas serem abençoadas, serem curadas e não ter o Espírito de Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O que Deus mandou Ezequiel fazer: fale para esses que já estão com vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E Ezequiel fez o que Deus ordenou. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Colocando isso em prática, o que Deus manda eu fazer agora na sua vida. Vento dos quatro ventos, assopra sobre esses mortos, para que vivam. E que haja vida sobre a sua vida. Levante as suas mãos aos céus e dê um louvor ao Senhor.